Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast de número 31, ao nosso Sítioscast aqui. Eu sou o professor Vitor Mendonça e hoje aqui estou com dois convidados aí, né? Um convidado não é um host também, né? Hoje eu sou um mero convidado novamente aqui, eu tô querendo aprender com a galera que veio ensinar pra gente o ciclismo indoor, né? Então eu sou um convidado de certa forma. Então o Renato já falou aí, a gente vai falar hoje sobre ciclismo indoor, tá? A gente quer discutir um pouco aqui sobre como funciona o treinamento aí do ciclismo indoor, o famoso spinning aí, né? E discutir um pouco sobre o mercado também. E para isso, a gente trouxe um especialista no assunto e seja bem-vindo, Renan. Fala, Vitor. Fala, Renato. Muito obrigado pelo convite. Espero que a gente possa ter um bate-papo leve e com bastante conteúdo para agregar o máximo para a galera. Boa, então para quem não sabe também, a gente dentro lá da Citius Play, né, nossa plataforma do personal trainer ali, tá, do personal trainer de sucesso, a gente tem ali um módulo só sobre ciclismo indoor, né, uns cursos só sobre ciclismo indoor, e quem ministra esse curso é o Renan aí, que sabe tudo sobre o assunto, ele vai mostrar para vocês aqui nesse podcast de hoje, tá? Então, se você gostar do assunto aqui, quer ir além, quer saber como prescrever os treinos aí de ciclismo indoor, a gente tem o nosso podcast sobre o nosso curso ali dentro da Citius Play sobre o assunto, tá? A gente vai deixar até o link aqui para vocês, quem se interessar aí, beleza? Então, para a gente começar aqui a primeira pergunta aí, o que é, né? O que é o ciclismo indoor? O que é o spinning? É a mesma coisa? São coisas diferentes? Manda pra gente aí, Renan. Então, Vitor, seguinte, ciclismo indoor, spinning, bike indoor, ciclismo estacionário se referem sempre à mesma coisa. Só que o nome spinning ele é patenteado e ele não pode ser utilizado, beleza? Mas o ciclismo indoor nada mais é que ciclismo estacionário, modalidade de bike com um peão fixo, né, que a gente não tem troca de marchas, a gente só tem aumento de resistência e diminuição de resistência, mas não tem troca de marchas, onde a gente vai simular um percurso outdoor ou vai criar um percurso com o objetivo de melhorar tanto o condicionamento quanto o fortalecimento de membros inferiores. Boa, e qual que é a sua relação aí com o ciclismo indoor? Você trabalha com isso ainda? Já trabalhou? Conta pra gente aí. Cara, eu trabalho com ciclismo indoor, eu tô na área, eu tô fazendo 10 anos de formado e eu atuo com ciclismo indoor há 11 anos. Então, antes de estar formado, eu entendi que essa era uma lacuna do mercado e porque aqui em Juiz de Fora, pelo menos, tem muita procura para substituição e muitos professores não têm essa disponibilidade. Então, antes de estar formado, eu fiz um curso básico onde me possibilitou ministrar aulas, mesmo sem estar formado, e eu enxerguei essa lacuna. E desde então eu venho atuando, venho me certificando nessa brincadeira de 10 anos, se eu não me engano, são 14 ou 15 certificações em cima da modalidade. Boa, bacana. E aí, até assim, para a galera entender um pouco como que funciona o mercado aí do ciclismo indoor como um todo, né? Eu vou dar minha opinião aqui já, depois você conta aí pra gente. Praticamente todas as academias, acho que tem o ciclismo indoor, né? Acho que é uma aula coletiva aí bem comum dentro de academias. Eu sei que em grandes cidades aí a gente tem aí estúdios específicos de ciclismo indoor, né? O cara estuda só disso. Eu acho que em cidades médias aí eu não conheço, né? E, de forma geral, também tem aquela pessoa que vai ter ali a bike indoor dele em casa também. É um outro mercado ali que você pode atuar também, né? Uma prescrição de planilha para o cara que treina em casa. É isso mesmo? O que você pode trazer para a gente aí? Cara, você entrou num ponto da conversa que é bem interessante. Dentro da cidade, das cidades do porte igual a nossa, que é Juiz de Fora, 90% das academias ela tem a modalidade. Por quê? Ela é uma modalidade que ela é muito atrativa por ser dinâmica e ter relação com música e alto gasto calórico. Muitas pessoas são muito ligadas ao quanto eu vou gastar, o quanto que isso vai me possibilitar de ganhos cárdios. Então, as academias entendem que essa é uma possibilidade de atrair um público diferente. Até porque as pessoas que fazem as aulas de bike, muitas delas elas não fazem a musculação todos os dias da semana. Então, é uma forma de você trazer cliente para a academia mais vezes e conseguir, além de trazer mais vezes, trazer mais pessoas com ele, que é a conversão, porque ali você tem a relação de interação entre as pessoas, forma amizade, conheço casos de formar namoro, e acaba criando uma relação muito boa com o professor, e as turmas ficam muito fixas. No quesito cidades de grande porte, BH, por exemplo, que é uma próxima nossa aqui, que é um lugar muito forte na questão do ciclismo estacionário, lá tem locais onde
a demanda maior é para o ciclismo estacionário e tem outras atividades ao redor. Mas o que chama para a academia é o ciclismo estacionário. Tem os estúdios que trabalham só com isso e, assim, a resposta é muito positiva. E também tem as academias de baixo custo, né, que é focado totalmente na musculação. Elas não têm a aula, mas elas têm a disponibilidade da bike para fazer o cardio. Ou seja, se você quer entrar nesse mercado, por mais que você não queira dar aula, você quer atender o seu aluno e fornecer um cardio de qualidade para ele, você vai numa academia que não tem a aula, mas tem uma bike de qualidade, e você consegue estruturar um treino, passar exercícios, enfim, estratégias para ele evoluir, tanto na parte cardio quanto na parte de fortalecimento, seja o que você queira trabalhar. Então é um mercado muito amplo, mas de uma forma geral, a grande parte das academias tem a modalidade e tem as aulas do ciclismo estacionário. Boa, perfeito. Acho que até nessa questão aí, se o Renato quiser falar alguma coisa também, mas o Renato está muito quietinho, hein, Renato? Deu uma dormida aí? Também. Hoje eu tô querendo ouvir, né? Eu não tô querendo falar nada não, porque daqui a pouco o editor vai me cortar aqui falando que eu já tô falando há meia hora. Mas, até nessa questão, eu estava pensando antes de gravar o podcast aqui. Eu vejo que as questões das aulas coletivas como um todo, nas academias aí, elas são voláteis, vamos dizer assim, né? Poxa, eu acho que há muito tempo atrás, jump, step era algo assim super famoso. Hoje em dia eu já não acho tão forte assim nas academias. De um tempo para cá, poxa, Zumba aí deu aquela bombada, Aerofight teve uma época aí que deu uma bombada. E eu diria que, poxa, o spinning, né, o ciclismo indoor é constante, né? Eu acho que dificilmente eu vi ele um momento que ele, nossa, estava super bombado, mas em nenhum momento eu vi ele sendo deixado de lado, né? Então ele vem ali constante, ele está sempre ali lado a lado com a academia. Eu vejo dessa forma, mas você que está mais atuando no mercado, como que você enxerga? Ô, Vitor, o spinning, cara, desde o seu surgimento, por ele ser uma modalidade que ele tem o outdoor como uma possibilidade. Como assim uma possibilidade, Renan? Eu vou fazer o spinning ou o ciclismo estacionário durante a semana para me possibilitar pedalar melhor na rua. Vou fazer isso porque eu não tenho tempo. Então, por ele ter um paralelo onde as pessoas conseguem executar e perceber as melhoras em um outro ambiente, ele se torna muito forte. Diferentemente do Kangoo, por exemplo. Pô, o Kangoo é uma excelente aula, ele veio substituir um pouquinho essa questão do jump, mas você não vai sair pulando pela rua de uma forma geral. Não é algo que é muito comum você ver. Obviamente, as que gostam da modalidade ainda fazem. Algumas pessoas você vê correndo com o jump, com o Kangoo, perdão, mas não é algo comum. Em contrapartida, a bicicleta, principalmente no momento que nós estamos hoje, cara, a bicicleta ela teve um boom. E esse boom é associado à melhora de performance, a perda de peso, a melhora do condicionamento. Então, o cara que quer pedalar no final de semana, ele não quer ficar uma semana parado e tomar na cabeça e ficar para trás, né? No final de semana dos colegas, ele quer encontrar alguma forma de melhorar o pedal. Então, dessa maneira, é uma maneira que a modalidade ela se encontra de permanecer ativa. São 25, quase 30 anos da modalidade no mercado. E assim, é o que você falou. Tem momentos onde ela está mais alta, mais baixa, mas ela se mantém. Diferente de algumas outras modalidades que elas chegam, ficam por um período e saem. Boa, até pensando nisso, acho que, poxa, você falou já, né? Teve um boom aí da procura de bicicletas assim, fortemente nesse momento de pandemia, né? E isso impactou alguma coisa também no ciclismo indoor? Você acha que também teve uma maior procura? Como é que foi? Cara, teve uma procura muito grande, muito grande. Nesse momento que as academias foi mais nas academias, assim, ou você viu gente procurando até para instrução de treinamento em casa? O que você acha? As duas possibilidades, Renato, as duas possibilidades. O que acontece? As academias, num primeiro momento, elas estavam fechadas, né? Então, muitas academias ofereceram as aulas de forma online. E ao ofertar essa aula de forma online, ela conseguiu atingir um número muito maior de pessoas que ela conseguiria atingir dentro de uma sala. A sala de bicicleta de bike indoor hoje em dia, ela tem entre ali 17, 18, entre 12 e 18 bikes. É um número mais ou menos, não vai fugir muito disso. E nas aulas online, ela conseguia atingir 60, 70, já vi aulas com 150 pessoas. Ou seja, você consegue
com a sua empresa, atingir mais pessoas. Consequentemente, você vai converter mais pessoas, porque a pessoa vai fazer aquela sua aula que pode ser gratuita nesse momento, mas você entende que a procura está grande, você fala, cara, vou fazer um plano de aulas. Se você quer 3 aulas na semana, o valor é X e assim sucessivamente. E você oferta. Para a pessoa que gosta da modalidade e gostou da forma que foi abordado, foi passado o conteúdo, ela vai consumir, que ela acaba criando uma disciplina para fazer as aulas no horário que ela faria quando as academias estivessem abertas. A partir do momento que as academias abriram, e aí tem muito essa questão de poder ou não poder, fica muito restrito ainda, o número de vagas dentro de sala ficou menor. Antes a gente trabalhava, como eu te falei, entre 12 e 18, hoje a gente trabalha com 8, 6, alguns lugares até 4, mas continua ofertando as aulas online. E algumas academias fazem, no mesmo momento da aula presencial, a aula online. Então, a pessoa se sente parte da aula, ela cumpre o horário que ela estava habituada a fazer, e isso vem trazendo muitas pessoas para a modalidade, para o ciclismo. Boa, perfeito. E aí agora, Renan, poxa, pensando naquele pessoa que está assistindo aqui, né? O cara é estudante de educação física, está no final da faculdade ali, ou está no meio da faculdade ainda, ou até mesmo já é formado, tá? Mas ainda está naquele limbo ali, ainda não sabe direitinho onde que vai trabalhar, não sabe o que vai fazer, ou às vezes está outro ano só na musculação, não sabe se muda para outra modalidade. O que você vê aí de vantagem e desvantagem do personal trainer ali atuar na área aí do ciclismo indoor, né? Às vezes o cara nem é muito ligado no ciclismo indoor e tal. O que você acha da vantagem e desvantagem dele ir para essa área? Cara, assim, a primeira vantagem é a questão financeira. Não tem como comparar o valor de uma hora de aula coletiva com um horário de salão. É muito discrepante a diferença. Aqui em Juiz de Fora, a discrepância ela é grande, mas não é tão grande como acontece em São Paulo, BH, como tem acontecido em Vitória. Tem professores que recebem por volta ali de R$90 a R$120 por aula. Então, você imagina, enquanto a galera da musculação está ganhando entre 8, 12, 15 reais por hora de trabalho. Então, a diferença é muito grande. Obviamente, essa não é a realidade da onde a gente está hoje, mas o mercado de Juiz de Fora vai variar entre 25 e 40 reais por hora. Então, é quase 3 vezes mais o que o professor da musculação ele vai receber, ele vai ganhar pelo horário de trabalho dele. Mas, assim, se você for pensando só no dinheiro, não adianta, porque isso vai te exigir um trabalho fora do seu horário. Porque você precisa estruturar a aula, você precisa procurar música, você precisa se aperfeiçoar para entender os mecanismos de trabalho das aulas. Então, isso te demanda um tempo. Então, assim, de forma bem clara, ponto positivo, você trabalha menos e recebe mais, porque são 45 minutos, mas isso vai te exigir uma atenção maior fora do seu horário de trabalho. E tem que gostar da modalidade. Não adianta você querer ingressar na modalidade se você não gosta de pedalar, por exemplo, porque a possibilidade do professor ministrar uma aula sem fazer a aula é algo que hoje não é muito bem aceito, porque o professor é um espelho para o aluno. E se o professor está lá na frente de braço cruzado ou rodando de um lado para o outro, a motivação desse aluno tende a cair muito. E se a motivação cai, os alunos vão abandonando a modalidade, e é isso que a gente não quer em hipótese alguma. Pô, perfeito. E eu acho assim, é uma das coisas que a gente falou recentemente aqui, cara, que é você mostrar o exemplo para os alunos, né? Você tá junto com eles na jornada e não simplesmente aqui, ó, segue o plano aqui do jeito que eu tô falando que dá certo, né? Fazer junto com eles para você sentir o que eles estão sentindo também, né, cara? Claro, até porque, assim, o aluno, quando ele visualiza o professor, a imagem do professor é quase de um super-herói, do cara que faz tudo perfeito, que aguenta fazer todos os tipos de aula, que aguenta todos os tipos de intensidade. E não é bem assim, nós somos pessoas normais, que a gente tem as nossas fraquezas e qualidades, e vão ter treinos que a gente vai conseguir fazer com uma qualidade melhor, e vão ter outros que não. E eu acho que o aluno conseguir enxergar, falar, cara, eu não preciso fazer bem todas as minhas aulas, mas a partir do momento que eu faço frequentemente as minhas aulas, eu vou evoluir nos meus pontos fracos. Então, esse tipo de mensagem
é muito forte, eu acho que é muito importante. Boa, até uma dúvida minha mesmo. Normalmente, assim, qual que é o padrão geral? É o cara fazer 100% das aulas? Ele normalmente participar só de uma parte da aula? O que é o normal? Então, Vitor, não tem nada no material que a gente tem hoje, de todos os materiais que eu já observei, não tem nada falando assim, o professor tem que ficar 60% em cima da bike, 40% dando atenção dos alunos. Isso vai depender muito de como é a sua turma, porque se é uma turma de iniciantes, vai exigir que você saia mais da bike, que você vá conferir ajuste, vá conferir questão de resistência, postura. Então, vai fazer com que você pedale menos dentro dos treinos. Mas se é uma turma mais avançada, que já te acompanha há mais tempo, ela te possibilita a ficar mais tempo em cima da bike. Uma coisa que tem que ficar muito clara, o treino que você ministra não é o seu treino, é o treino da galera. Então, se você precisar sair, não tem que ficar puto, não tem que ficar chateado, porque a prioridade são os alunos que estão ali precisando da sua atenção. Boa. Acho que tem um outro ponto aí que a gente já até discutiu uma vez, que com certeza é uma vantagem, é o fato, às vezes, de você, dentro do ciclismo indoor, ali, dando aula, muitas pessoas da academia acabam te reconhecendo ali como um profissional, né? E a partir do momento que ele te reconhece ali, fica fácil para depois, às vezes, você trazer isso como um aluno seu de personal, isso facilita muito, né? Então, aí tem dois lados da moeda, né? Porque é engraçado, porque muitos dos alunos que te vêm dando aula, eles não te enxergam como professor da musculação, porque eles entendem que você é um professor que atua só com aquela modalidade. Então, é muito comum alunos chegarem para você e falar assim, cara, tô precisando de um personal, você pode me indicar? Aí você fala, ok, eu sou um personal. Não sabia que você fazia esse tipo de trabalho. Mas em contrapartida, a partir do momento que eles entendem que o professor da modalidade é também um professor que, caso queira, caso goste, trabalhe com musculação, ele vai poder suprir essa necessidade. Precisa só quebrar essa barreira de falar, olha, o professor que está aqui dentro, ele também tem capacidade para atuar como personal ou na musculação. Mas ele está nesse meio aqui porque ele prefere, ele vê alguma vantagem, gosta mais, enfim. Ele tem algo que vai aprendê-lo ali, mas isso não desqualifica ele de executar a questão da musculação, do personal. Mas sim, é uma vantagem, porque, retomando, né, eu esqueci de falar, como é uma modalidade de relação, a modalidade te aproxima muito das pessoas. Você acaba criando vínculo com as pessoas. E a partir do momento que você cria vínculo com as pessoas, em algum momento de conversão, isso deve ser muito mais fácil do que uma pessoa estranha, uma pessoa que não está habituada com você naquele dia a dia. Eu queria aproveitar também e ressaltar duas grandes vantagens e aplicabilidades do ciclismo indoor que eu posso trazer da minha experiência. E quando eu falo minha experiência, até de uma pessoa que não é especializada em ciclismo indoor e que nunca deu aula de ciclismo indoor. E o Renan vai poder fazer um paralelo legal com isso. É o seguinte, Travou aí para você também, Renan? Eu achei que fosse só para mim. Voltou, Renatão? Voltou? Agora pode falar. Tá. O meu deu uma queda brusca aqui também. Mas então, eu não sei se o Renan sabia que a gente chegou a participar do grupo de estudos de ciclismo lá na UFJF, né? E uma das coisas mais maneiras da parte de ciclismo que eu vi nessa época era que o ciclismo, não sei se muita gente que está ouvindo aqui sabe disso, mas é a modalidade mais pesquisada cientificamente no mundo, né, devido ao autocontrole que você tem na modalidade, né? Se você compara com outras modalidades de exercício cardiovascular, o ciclismo tem muita vantagem, né, pelo gesto motor ser mais controlado, a carga de treino ser mais controlada do que, por exemplo, esteira ou então outras modalidades mais acíclicas, né? Então, por isso a gente tem inúmeras evidências científicas com o ciclismo para poder se basear
né? E para poder controlar, né? Vamos supor, a gente quer trabalhar em zonas de frequência cardíaca, né? O ciclismo é muito mais fácil de você fazer esse trabalho do que outras modalidades como a corrida, né? E o segundo ponto que eu queria ressaltar também, que eu vejo muito na minha experiência prática, que eu principalmente gosto de trabalhar com ciclismo prioritariamente do que às vezes esteira ou outras modalidades cardiovasculares, é por conta do baixo impacto que você vai estar dando para o seu aluno, né? Então eu gosto muito de trabalhar com ciclismo, principalmente por aqueles alunos bem iniciantes que estão saindo do sedentarismo e ainda estamos preparando a musculatura deles e as articulações para poder fazer um estímulo com mais impacto, e até mesmo, por incrível que pareça, muita gente pode achar contraintuitivo, para os alunos muito avançados, porque esses alunos muito avançados, eu gosto de trabalhar com o ciclismo, porque eu acho muito menos desgastante para ele fazer um treino de alta intensidade de ciclismo do que um treino de alta intensidade de corrida, né, devido ao alto impacto que a corrida vai gerar, né? Então eu vejo muita aplicabilidade para esses dois públicos, não excluindo nenhum outro, tá? Os intermediários podem praticar como praticam, né? Mas eu vejo muito essa aplicabilidade, eu como personal trainer, né, cara, como um cara que trabalha com mais nessa área e não com a parte de aulas coletivas. Renato, o que você falou, cara, é bem legal, é bem interessante. A gente formou no mesmo lugar, né? Nós três formamos no mesmo lugar. E é engraçado como uma pequena diferença de tempo traz possibilidades diferentes. Na minha formação não existia a possibilidade do grupo de estudo de ciclismo, né? De ciclismo, do grupo de estudo de ciclismo. Então essa foi nós tivemos uma pincelada dentro das possibilidades de aula coletiva, que é do ciclismo, mas nada aprofundado. E hoje em dia tem um professor lá dentro, que é o professor André Calil, que é um grande amigo meu, que é um cara que vem desenvolvendo, ele criou uma matéria exatamente para passar o conteúdo para a galera que está formando, né? É uma matéria eletiva, mas já sai com a possibilidade, com o conhecimento da modalidade. Então, assim, a gente está falando de uma diferença de 2, 3 anos, nossa, no máximo. E aí vocês já tiveram um grupo de estudos. E agora, dando coisa de 6, 7 anos para cá, o professor André Calil já tem turmas de ciclismo estacionário dentro das turmas da faculdade. Então, assim, isso abre um leque de conhecimento e de profissionais mais qualificados muito grande. É enorme, assim, é muito grande. E o Renato falou que a pesquisa em cima dos estudos de bike e tal vem num volume muito grande, vem num volume, sim, muito grande, com uma qualidade muito grande. Até porque, nos últimos 10 anos, eu acho que um dos esportes que mais evoluiu em termos de tecnologia e equipamento foi o ciclismo. Fibra de carbono, medidor de potência, suplementação, enfim, tiveram tantas coisas que evoluíram que necessitou o desenvolvimento de pesquisas mais aprofundadas para ter respostas mais fiéis, mais fidedignas para entender o momento. Em contrapartida, os estudos de ciclismo estacionário, eles não acompanham o mesmo caminho. É difícil você encontrar estudos de ciclismo estacionário hoje com uma qualidade muito boa, porque os parâmetros de avaliação eles não são muito bem controlados. Então, se você quer reproduzir esse estudo, você fica meio perdido. Mas, de uns tempos para cá, a gente tem trabalhado muito com potência, que foi a forma que a gente encontrou de avaliar a intensidade e a capacidade dos alunos de uma forma mais global. Porque a frequência cardíaca ela pode sofrer influência por vários fatores. Se dormiu bem ou não, alimentação, se está disposto ou não, estresse, enfim, N fatores podem influenciar. Em contrapartida, a potência ela é um medidor direto. É você executar um movimento e ver quanto de potência você está gerando. E em cima disso, os estudos têm evoluído muito. Mas ainda assim, os medidores de potência, existe uma diferença entre eles, principalmente das marcas mais conhecidas, e os medidores de potência, que são adaptados a bikes de rua, que podem ser adaptados para bike indoor, são muito caros. Então a gente ainda está num período meio cinzento, mas está evoluindo bem dentro da modalidade. Na questão de treinar a parte cardio e evitar impacto, cara,
Isso já está muito bem estabelecido. Pessoas que têm alguma lesão articular, pode seja de quadril, tornozelo, joelho, precisa fazer um cardio, o melhor caminho é a bicicleta, obviamente, correto, senão você pode sim sobrecarregar alguma articulação. Mas você consegue fazer um trabalho de alta intensidade, sem impacto, sem gerar desgaste naquela articulação e ter os benefícios. Então, assim, é quase a galinha dos ovos de ouro, né? Você consegue todos os benefícios e ainda preserva o seu aluno. Perfeito, cara. Boa, perfeito. E aí, Renan, a gente pensando agora, poxa, gostei aí, tô querendo entrar na área aí, tô achando legal. O que você vê como as maiores dificuldades? Então, aquela pessoa que vai entrar na área aí, às vezes já fez um curso, já sabe mais ou menos como é que funciona, quais são as maiores dificuldades na prescrição do treino em si? Então, cara, assim, eu tô com 11 anos na modalidade, né? E a cada ano eu vejo menos pessoas preparadas. E menos pessoas preparadas é no quesito de entender a fisiologia, de entender o mecanismo que você vai aplicar para atingir os objetivos. Porque, assim, dentro das aulas, nós temos as aulas que são voltadas para desenvolvimento aeróbico, nós temos as aulas que são voltadas para desenvolvimento anaeróbico, suportar limiar de lactato, aguentar intensidades mais altas, e para tudo isso nós temos modelos de aulas diferentes. Mas se você não entende os mecanismos, como funcionam, você só vai reproduzir e não consegue evoluir. Pensando que nós somos pessoas que temos respostas diferentes aos estímulos, você vai precisar adequar para um aluno ou para outro algum aspecto, seja intensidade, seja volume. Se você não entende aonde você precisa mexer, não tem como. Você vai reproduzir, você não vai chegar aos resultados que você precisa. Mas ainda assim, a dificuldade no mercado hoje é absorção. Por mais que tenha uma procura grande, as pessoas que já estão inseridas nesse mercado, dificilmente elas saem. Porque elas entendem que elas já estão consolidadas, elas estão satisfeitas seja com o que ela ganha, com o trabalho que ela executa, ela só vai sair se for por algo muito, muito benéfico. Mas é difícil. Eu trabalho numa equipe hoje que tem 16 professores. Dos 16 professores, 10 são fixos, e desses 10, eles têm pelo menos 4 anos de empresa. Então, assim, é difícil você encontrar uma brecha, porque quem já está ali não quer sair. Mas a partir do momento que você encontrou uma brecha, encontrou uma possibilidade, é agarrar com unhas e dentes, sem sombra de dúvida. Bom, e o fato de ser uma aula coletiva aí, né? Obviamente você tem tipos de alunos totalmente diferentes, né? E o que isso dificulta aí na prescrição do treino? Ou é fácil? Só fazer a aulinha ali e pronto. Não, cara, é muito difícil, porque a gente diz que é uma aula coletiva, mas que ao mesmo tempo que ela é coletiva, ela é uma aula individual. Não adianta. E porque a gente determina zonas de intensidades, zonas de frequência, por exemplo, mas para uma pessoa mais condicionada, talvez a zona que eu estou pedindo para ele não vai atingir o objetivo que eu quero. Então você precisa ter algumas ferramentas que a gente chama de cubo de conhecimentos, que você vai observar e vai ver se está chegando. Hoje, com a potência, mas infelizmente nem todas as bikes têm potência, você consegue ver a potência direta. Mas se você não tem a potência, você tem que determinar uma zona de frequência, você tem que determinar uma zona de percepção de esforço, você tem que determinar uma zona respiratória para o aluno, porque quanto mais informações você conseguir passar para o aluno, a chance dele chegar próximo ao que você quer é maior. Obviamente, a gente não consegue sucesso com todos os alunos. Seria hipocrisia eu falar, cara, dentro da minha sala com 12 alunos, eu consigo fazer que os 12 cheguem ao que eu quero. Obviamente que não, mas a assertividade dentro do treino, o sucesso dentro do treino, ele está muito mais relacionado ao tempo de prática do que as informações que você dá. Por que você está falando isso, Renan? O aluno ele precisa se conhecer. Se você quer uma aula moderada, ele precisa entender o que é um moderado, ele precisa entender o quanto de frequência cardíaca para ele corresponde ao moderado,
de como é a respiração dele dentro do moderado. Da mesma forma que se você quer uma aula de uma intensidade muito alta, o aluno precisa saber que é uma aula, o que é uma intensidade muito alta. E muitas vezes a gente não consegue chegar porque o aluno ele não se permite chegar numa intensidade muito alta, porque ele acha que ele vai passar mal, que ele não consegue, que ele vai ter a sensação de frequência cardíaca muito alta, enfim. Ele fica com medo dos sinais que o corpo dele dá. Mas, para a galera que está nos ouvindo, não precisa ter medo, porque a gente trabalha com uma margem de segurança e a gente precisa chegar nesses níveis de intensidade para conseguir evoluir no treino. Seja ele moderado, baixo ou alto. A gente precisa conseguir chegar para evoluir. E, Renan, uma dúvida que eu tenho aqui em relação às aulas coletivas, como você está citando aí, para estabelecer essa intensidade. Vamos supor, você vai dar uma aula agora com vários alunos que você nunca viu na vida, que você não conhece e que não conhece a modalidade. Vamos supor que seja uma aula experimental para 10 pessoas. Qual que é a melhor forma de você explicar a intensidade para eles? Como que você faz isso na prática? Renato, assim, hoje em dia a questão da frequencímetro ele é mais comum, mas levando em consideração que os alunos não vão ter um frequencímetro. Percepção de esforço e percepção respiratória. É a forma que você consegue explicar para o aluno quais são as intensidades que ele perceber. Porque a gente consegue fazer paralelos com atividades do dia a dia, que ele vai entender que é uma atividade muito intensa, que é uma atividade moderada e que é uma atividade baixa. Então, assim, essa capacidade de traçar paralelos, ele entra dentro do cubo de conhecimentos do professor. Porque se ele tem um contato inicial com o aluno, mas ele não conhece o aluno, ele precisa explicar para o aluno que ele vai fazer uma fuga, por exemplo, de 30 segundos, que é algo muito intenso. Você fala, aluno, cara, lembra aquela corrida para pegar o ônibus que ele está saindo, que você ficou esbaforido depois que você chegou? Eu quero que você tenha essa sensação. É exatamente trazer esses paralelos para ficar mais fácil a assimilação. Porque a nossa forma de comunicar entre nós, professores, para a gente é muito fácil. Para o aluno não é tão fácil, porque não é um linguajar que é do cotidiano dele. Então, quanto mais nós conseguirmos simplificar o nosso linguajar, mais fácil vai ser o entendimento, seja de intensidade, seja de percepções, enfim. Perfeito, cara. Boa, Renan, tem uma pergunta aqui que você vai gostar bastante de responder essa, hein? O que você acha daquelas aulas aí de spinning, que a galera mexe os bracinhos, bate palminha? É interessante? Cara, isso... Primeiro, isso não é aula de ciclismo indoor. Isso não é aula de ciclismo indoor. Eu, Renan, eu não gosto, tá? Mas respeito quem gosta, quem dê esse tipo de aula, mas é algo muito arriscado. Por quê? É muito arriscado na questão que nós, professores de ciclismo indoor, nós sempre orientamos que os alunos estejam ou com uma ou com as duas mãos no guidão o tempo inteiro. Por quê? Sua mão pode escorregar, você pode desequilibrar e você tem aonde sustentar. Hoje em dia, os guidões, eles vêm normalmente um pouco mais ásperos, então faz uma aderência boa, mas antigamente eles eram um plástico meio liso, sua mão escorregava muito. Então você imagina, o cara tá pedalando, batendo palma, subindo e descendo da bicicleta, isso aumenta muito o risco para ele. E o Renato falou, né? Ah, mas aumenta o gasto calórico. Ok, você coloca na balança ali o quanto que aumenta de gasto calórico e quanto diminui a segurança do seu aluno. Eu, Renan, sou um cara que zelo muito pela segurança dos meus alunos. Sempre. Eu não vou inventar algo que vá dar para ele 0,5% a mais por fazendo algo mirabolante em contrapartida se ele fizer algo seguro e correto 2 dias a mais, pelo menos, ele obtém o mesmo resultado, vamos colocar assim. Então, assim, não faz sentido para mim. Mas respeito. Entendo que a modalidade, ela veio, foi muito bem absorvida pelo mercado, teve um público, aliás, tem um público que gosta, mas eu, Renan, na minha visão, eu acho que é uma modalidade que vai entrar dentro daquelas que você falou que ela chega, fica um período e some. Acho que ela não tem como se sustentar, porque ela não gera segurança.
Perfeito. Se o Renato fosse dar aula de ciclismo indoor, com certeza ele ia mandar o aluno bater palminha, né, Renato? Quer bater palma, bate palma em casa, né, pô? Renato, quero ver se você vai saber responder essa. Como o nosso professor Carlos Coelho chamaria esse professor aí? Isso daí é animador sociocultural. Ah, muito bom, muito bom. Tem que chamar o Carlos Coelho aí um dia, hein? Eu acho que essas aulas que envolve bater palma e tal, a gente pode colocar junto com a galera que faz tipo leg press de lado, né? Que faz esses exercícios que, tipo assim, a máquina serve para fazer um movimento de um jeito, e ele quer inventar uma outra forma de usar a máquina, né? E assim, cai dentro do que eu falei antes, né? A modalidade, ela reproduz algo que você faz no outdoor. Como que você vai ficar batendo palminha no outdoor? Como que você vai ficar fazendo flexão de cotovelo no outdoor, no meio da rua, cara? Isso não existe, isso não é viável. Ah, mas essa modalidade é nova. Cara, se você está aplicando ciclismo indoor, não tem como você colocar algo que o ciclismo de rua não faz. Obviamente tem algumas estratégias, tem algumas coisas que nós fazemos para aumentar a percepção de esforço do aluno dentro da aula, que normalmente na rua não se faz. Mas em algum momento você faz. É algo que não é tão praticado, mas ainda assim é algo que é praticado. Agora, você inventar algo em prol de um maior gasto calórico e tudo mais, não faz sentido para mim. Pois é, e eu vejo assim, eu acho que esse aumento do gasto calórico é meramente da percepção dos alunos, porque se tu parar para pensar, pô, quer aumentar o gasto calórico do aluno, aumenta um pouco a intensidade, então, né? Vamos aumentar a intensidade da bike, que já vai aumentar o gasto energético, né? E muito mais controlado. Sim, e assim, os ambientes das salas de bike hoje, elas têm muitas distrações, né? E eu sou um cara que, se dependesse de mim, as salas não teriam espelhos, não teriam janelas e os alunos não poderiam entrar com o celular. Por quê? Eu entendo que quanto mais concentrado dentro da sua prática, melhor são os seus resultados. Então, se você quer ter um maior gasto dentro da modalidade, dentro daqueles 45 minutos, se dedique um pouco mais aos 45 minutos. Você vai obter os resultados que você quer, tendo um pouquinho mais de atenção. Hoje em dia, com a possibilidade do telefone, isso tira muito a atenção dos alunos da aula, porque ele está fazendo ali 15 minutos de aula, e super concentrado, super focado no que ele tem que fazer, o celular atende. Ele perde a atenção e praticamente ele perde tudo aquilo que ele havia conquistado e começa do zero. Então a aula hoje, ela não é mais uma aula contínua de construir etapas, é recomeçar a cada momento, porque a cada momento os alunos eles têm momentos de distração, seja um carro passando na rua, seja o telefone acendendo, ou seja alguém passando na academia e tem um vidro que o cara se perde, o cara não tá ali. Ele tá ali fazendo atividade, mas ele não tá ali mentalmente, entendeu? Uhum. Boa. E aí, Renan, uma questão aí que professor. Exatamente, né? Dificulta muito o seu trabalho, né? Que às vezes o cara não tá prestando atenção no que você tá passando, né? Essa é uma discussão, cara, que vai, assim, muito além. Porque a gente começa, nós professores, nós começamos a nos perguntar se nós realmente somos importantes. Porque você poderia muito bem abrir um aplicativo, o aplicativo vai te dar o que você precisa fazer e você vai ter os resultados que você quer. No entanto, o professor está ali, obviamente, para estruturar o treino, para passar o treino, mas ele tem algumas valências, ele tem algumas características que o celular não vai te dar. Mas a partir do momento que o aluno não enxerga isso, será que vale mesmo a pena você ficar se desgastando, batendo de frente com um sistema que parece que cada dia mais leva para esse caminho das tecnologias suprirem a presença humana? É uma discussão assim, bem ampla, que a gente consegue ficar aqui 3, 4 horas discutindo e a gente não vai chegar a um consenso, na verdade. Uhum. Não, perfeito. Aí, Renan, eu queria também perguntar uma questão interessante, que eu acho que muitos profissionais às vezes têm um pouco de medo, talvez, né, de trabalhar aí com o ciclismo indoor, com o spinning como um todo, por causa da questão da musicalidade, né? O cara, mas eu preciso entender de música, eu preciso entender a questão do BPM lá. Conta pra gente aí como que funciona isso, o cara tem que entender mesmo, ele precisa passar o treino ali certinho ou não, como que funciona isso de forma geral?
Então, vamos lá. Primeiro, existem duas escolas muito tradicionais de ciclismo, que é a escola europeia, que trabalha em cima do BPM. Então, a batida musical ela vai ser coordenada com o giro do pedal. E tem a escola americana, que ela já é mais desvinculada da questão da batida musical. Então, ela possibilita que você pedale de uma forma um pouco mais livre. Mais livre não é solto, tá? Mas é não acompanhando a batida musical. Dentro dessas possibilidades, o professor ele vai entender qual que é a que agrada mais ele. Conheço profissionais de altíssima qualidade que não utilizam BPM e conheço profissionais de altíssima qualidade que utilizam BPM. Eu, Renan, eu utilizo BPM dentro das minhas aulas. Por quê? Já é comprovado cientificamente que a batida musical ela ajuda a concentração do aluno e a marcação do giro. Porque a partir do momento que o nosso cérebro ele entende um ritmo, ele tende a acompanhar esse ritmo. E essa é mais uma ferramenta que nós temos dentro das possibilidades para fazer com que o aluno entre dentro do treino, consiga render dentro do treino. Mas ok, tem professores que acham que isso não é importante, que isso não é necessário, vão trabalhar de forma diferente. O que precisa ser ressaltado nesse momento? Independente de utilizar o BPM ou não, você precisa fazer com que o aluno chegue ao objetivo que você deseja. E aí, os BPMs vão te ajudar. Mas se você não quiser utilizar, você vai precisar utilizar outras ferramentas para chegar nesse caminho. E a questão da musicalidade, questão das músicas mesmo, tem muito da característica pessoal, mas também tem muito das características das suas turmas. Vou falar das minhas turmas. Eu, Renan, eu não utilizo funk, sertanejo e pagode nas minhas aulas. Não utilizo, em hipótese alguma. Os professores que utilizam. No entanto, os meus alunos que pedalam comigo, eles sabem que não vai tocar funk, pagode e sertanejo. Então, os alunos já condicionam. Os alunos que gostam desses tipos de música ou de algo mais diferente, eles vão procurar professores que ofereçam esse tipo de música. Os alunos que gostam de algo mais puxado para o eletrônico, para o rock e tudo mais, vão procurar professores que vão mais para esse segmento. Ah, Renan, mas isso é uma regra? Você não utiliza em momento algum? Não, existem momentos. Eu não sou o professor que vai fazer aulão dentro da academia, mas existem os eventos que nós temos aí, nós fazemos aula para 70, 100 pessoas, que aí sim tem a possibilidade de você surpreender o aluno, porque ali não é uma aula em si, ali é um evento onde você quer trazer uma energia diferente para o aluno. Se ele está num ambiente diferente, se ele está num contexto diferente, por que não dar para ele a experiência de uma música diferente? Surpreendê-lo. Então, assim, existem os momentos, existem os locais, mas a questão da musicalidade vai muito de cada um e das turmas que você tem. Boa, boa, perfeito. Eu queria saber contigo, Renan, assim, é bem geral, que eu acho que isso daí você ficaria horas falando aí, mas quais são os principais tipos de treino que a gente tem aí? Normalmente, como é que trabalha essa questão dos treinos? Como que você divide isso aí para os seus alunos de forma geral? Como que normalmente isso também é dividido em academias, né? Cada professor faz o seu treino ali pronto, ou tem uma periodizaçãozinha aí? Conta pra gente aí mais ou menos sobre esse assunto. Então, bora lá. Primeiro eu vou entrar na questão da periodização das academias. Algumas academias fazem a periodização e os professores têm a liberdade, dentro da estrutura da aula, de ajustar, mas sem descaracterizar o treino. Algumas academias não têm periodização. Algumas não. A grande maioria das academias da nossa cidade não tem periodização. Nos grandes centros, já é mais comum as academias terem uma periodização e os professores seguirem. E, em contrapartida, nas cidades menores, cada professor dá o treino que quer, da forma que quer e toca o baile. As aulas. Nós temos, se eu não me engano, são 5 aulas. O Endurance, que é uma aula mais contínua, com intensidade moderada, de até 80%, 83% da frequência cardíaca, que é uma aula que é muito utilizada para você conseguir desenvolver sua capacidade aeróbica. Então, normalmente, no periodizações, blocos iniciais, você vai ter
uma demanda muito grande de treinos de endurance, que é para o seu corpo não trabalhar em uma intensidade tão alta, porque ele não vai aguentar, para você conseguir melhorar a questão do cardio e para o seu corpo entender que você vai fazer uma atividade cíclica de intensidade moderada por longos períodos. Então, você melhora tanto a questão cardio quanto a questão mecânica do movimento. Tem um intervalado aeróbico, que ele vem muito nesse sentido, mas ele tem picos de intensidade um pouco maiores, que possibilita você trabalhar tipo num HIIT, que você vai ter momentos de intensidade mais altas e momentos de intensidade mais baixas. E aí, o benefício ele não vai estar nem no mais alto, nem no mais baixo. Ele vai estar numa zona intermediária ali que, ao fim do seu treino, você vai ter trabalhado. Nós temos os treinos de força, que são treinos com rotações mais baixas e intensidade mais alta. Treino de força é único e exclusivamente para desenvolvimento de força. Ah, Renan, mas tem como desenvolver força dentro do ciclismo estacionário? Sim, tem como, é possível. Mas esse treino é para possibilitar a sua musculatura a resistir, trabalhar com resistência maior, intensidade mais alta por longos períodos. Temos o intervalado anaeróbico, que é para ter picos de intensidades muito altas e suportar suportar o seu corpo a adaptar respostas de intensidade muito alta, porque isso gera desconforto, dói, gera um pouquinho de fadiga, e também as aulas de contrarrelógio, que aí é suportar lineares de lactato. São 15, 20 minutos de intensidade muito alta, corpo sentindo ânsia de vômito, dor, mas que possivelmente, ao fim de um bloco de treinos, o seu limiar vai ser aumentado. E a ideia é que a gente consiga evoluir todas as vezes, dentro do planejamento do treino. Esses são 5 treinos básicos, né? Dentro desses 5 treinos básicos, você consegue fazer um baita planejamento, tanto para períodos iniciais de treinamento, quanto para períodos mais finais, perto de prova ou de prova-alvo, enfim, seja qual seja o seu objetivo. Quero avaliar o meu aluno, a capacidade dele de pedalar 60 minutos de forma contínua. Você avalia no início e depois você avalia no final. Você consegue mensurar. Mas você consegue criar algumas aulas que são derivadas dessas, onde a gente consegue misturar alguns métodos. Porque é um dia que você não quer trabalhar somente uma valência ou somente uma característica do treino, que seria muito parecido com o fartlek da corrida, onde você coloca vários estímulos diferentes ou mistura 2 ou 3 estímulos diferentes para ter respostas diferentes. Boa, perfeito. Deu uma travadinha ali, mas está tranquilo. E aí, Renan, uma questão aqui importantíssima, hein? O pessoal viu o podcast aqui, está gostando do assunto. A gente tem lá na Citius Play, então, um curso sobre o assunto. O que ele vai aprender lá na Citius Play? Lá? O que você passou para a gente dentro do nosso curso da Citius Play? Cara, o curso da Citius Play, ele é um curso ele é básico, mas é um básico com um conteúdo muito bacana. Dentro do Citius Play, no nosso curso, tem uma questão histórica de como foi criado, aonde foi criado, por quem foi criado, o porquê de ser criado. Questão da estrutura das aulas, que foi o que eu falei agora, de uma forma bem resumida, mas tem estrutura das aulas, os ajustes e as questões de segurança, então os ajustes corretos, como ajustar, por que ajustar. Tem a questão da musicalidade, a gente passa de forma superficial na questão da musicalidade, e os erros mais comuns que os professores cometem dentro de uma sala de ciclismo estacionário. E também uma pequena parte de periodização, explicando como estruturar os treinos num período inicial da adesão da sua turma ou do seu aluno e próximo às provas mais alvos, o seu objetivo final. Então, assim, é um compilado que aborda de forma muito simples, bem clara, essas características que eu falei, esses pontos que eu falei, e que já dá uma base assim, bem grande. Obviamente, para o professor que nunca pedalou, ele vai sentir falta um pouquinho da questão prática.
Mas a teoria em si, se ele pegar a teoria e conversar com alguém que já tem a vivência da prática, em 15 minutos ele consegue estruturar uma aula e tocar o barco. Uhum. Boa, boa, perfeito. Renatão, tem alguma pergunta aí para a gente finalizar? Uma pergunta que eu acho que vai ser bem bacana assim para o Renan responder para a galera seria pensando assim naquele cara que, vamos supor, ele não faz ideia da modalidade ainda, nunca experimentou, e como que ele, vamos supor, se ele fosse dar a primeira aula dele para um aluno, o que são os primeiros toques, que tem muita coisa a ver, às vezes com a postura que o aluno vai ficar na bike e tal, qual que seria então uma série de recomendações básicas assim, tá? Não precisa aprofundar, mas para uma pessoa que vai começar a instruir alguém para uma aula de ciclismo indoor, o que você costuma recomendar para quem vai começar? Boa pergunta, Renato. Como vocês viram, eu abordei muito a questão da segurança. Então, eu acho que o primeiro ponto mais importante em qualquer momento é a questão da segurança. Segurança, nós temos a questão de ajuste. Primeiro, ajuste de forma correta para o aluno ou para sua turma. Renan, isso vai me demandar 5, 10 minutos, talvez. Ok. Mas isso vai garantir que os alunos ou o aluno ele volte a praticar a modalidade. Segundo ponto, comunicar com ele de forma explicar para ele quais são os seus objetivos e o que vai acontecer durante o treino. A maioria dos alunos, eles não gostam de ser pegos de surpresa. Falar, nós vamos fazer isso aqui agora. Mas aí o cara faz. Agora nós vamos fazer isso agora. Deixar todo o planejamento de aula, o planejamento que você fez para aqueles minutos ou horas de pedal, bem claro para o aluno, para ele entender o momento que ele vai ter que se doar um pouquinho mais e o momento que ele vai ter que comunicar, se entregar um pouco mais. E assim, terceira coisa do seu aluno. É comum a gente ver o aluno, cara, eu não aguento mais, e você fala, não, você aguenta sim. Normalmente, os estudos dizem que quando você está no seu limiar de dor aí, você ainda tem mais 10%, que sei lá o quê. Quando é um aluno iniciante, ele não entende muito bem isso. Então, se ele falou que não dá, que ele não consegue, ok, diminui. E vai mostrando para ele, nos próximos treinos, em outros momentos, que ele consegue sim suportar um pouquinho mais. Mas não precisa ser tudo de uma vez. Vai aos poucos, gradativamente, mostrando para ele que ele consegue mais, e quanto mais seguro ele se sentir, mais ele vai se entregar ao treino. Excelente, perfeito, excelente. Muito obrigado, então, pela sua participação, Renan. Bem legal aí. Acho que, poxa, para quem ainda não conhece sobre a modalidade, quer saber um pouco mais sobre a modalidade, aí já foi um primeiro contato super legal aí. Parabéns pelo seu trabalho. Pode mandar aí considerações finais aí. Cara, assim, só esqueci de falar uma coisa, que é muito comum, como vocês falaram, Renan, pro meu aluno de personal, eu preciso colocar a música ou não preciso colocar a música? Cara, a ideia é gerar o ambiente mais benéfico, mais propício ao seu aluno. Então, se ele quer colocar música, coloca a música que ele gosta, porque isso vai fazer com que ele se entregue um pouco mais treino. Ele quer ouvir Barões da Pisadinha. Coloca Barões da Pisadinha pro cara, bicho. Não vai ser a música teoricamente ruim, que não encaixa no treino, que vai atrapalhar o desenvolvimento do treino. Isso falando com um aluno individualizado, obviamente. Dentro da turma você precisa respeitar outras características. Então, assim, entenda quais são as ferramentas, quais são as possibilidades que você tem para tirar o máximo do seu aluno. Entendendo isso, você vai conseguir oferecer ferramentas e proporcionar a ele experiências que ele vai ficar muito satisfeito com os resultados e com a forma com que vem sido trabalhado. E assim, agradecer a vocês pelo bate-papo, foi um bate-papo muito bacana, a gente trocou uma ideia aqui de forma bem leve, conteúdo que a gente não precisou aprofundar muito, mas caso a galera queira, dentro da Display tem um curso lá, pode me mandar mensagem, pode mandar pergunta, estou de braços abertos aqui para poder responder e poder contribuir, e parabenizar vocês, para a galera que não sabe, antes de eu dar o curso para os meninos
Eu fui aluno e deles, então, cursos que tem dentro da CityPlay são cursos de altíssima qualidade, professores que eu admiro, tanto vocês dois quanto o Luquinhas. Tem uma galera, o Dalpra, uma galera que eu tenho uma admiração enorme. Muito obrigado. Show de bola, Renan. Agradecemos demais a tua presença e dedicação aí com os cursos que você produziu, cara. Tamo junto, hein? Valeu, então, galera. Muito obrigado a todo mundo que participou do Sítios Cast aqui. Muito obrigado, Renan. Valeu, até a próxima. Valeu, até mais.